Entrou em vigor esta semana a lei que proíbe a revista íntima de mulheres em empresas privadas e em órgãos e entidades da administração pública. De acordo com o texto, a proibição abrange funcionários e clientes do sexo feminino. O empregador que desrespeitar a norma fica sujeito a multa de R$20 mil a serem revertidos a órgãos de proteção à mulher. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado e diretor do Instituto Dia, Gáudio de Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como ocorre essa revista íntima? Então, a revista íntima é um tema razoavelmente antigo. Na verdade, a jurisprudência vem se debruçando sobre isso já faz algum tempo. Sobretudo desde que a CLT recebeu o artigo 373-A, e isso já tem alguns anos. A revista íntima, segundo a avaliação que tem sido feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, é aquela que ocorre quando existe o contato, né, o que se conhece como revista táctil, ou seja, aquela em que há um contato físico, né, isso é de plano vedado, é proibido, né, e existe a revista visual, né, a revista visual em que há a exposição de uma parte sensível do corpo. Né, por exemplo, exibir as barras das mangas, né, de terno, de uma camisa, isso não é considerado uma revista íntima. Agora, por outro lado, levantar a parte superior da roupa, para os homens pode não ser considerada uma revista íntima, já para as mulheres isso seria, sim, considerado proibido. O tribunal também já se manifestou sobre a revista em bolsas e sacolas, né, entendendo que isso também não caracterizaria a chamada revista íntima. Portanto, a revista íntima seria aquela em que há uma exposição de parte sensível do corpo, se é feita visualmente, ou aquela em que há o contato físico. Isso é proibido, vamos dizer assim. A lei se estende a homens também? Essa nova lei traz, entre outras novidades, essa restrição. A lei, nesse aspecto, é explícita ao determinar o seu alcance apenas quanto às mulheres. Então, em relação à possibilidade de se estender aos homens, eu pessoalmente defenderia essa possibilidade sob a perspectiva do tratamento isonômico que deve ser concedido, não é, a ambos os sexos. É preciso dizer que até 88, o tratamento que se conferia à mulher era o tratamento protetivo que decorria de uma presunção de que a mulher era um ser inferior. Então, por exemplo, até 89, uma regra que dizia que o homem poderia ter iniciativa de romper o contrato de trabalho da mulher se ele reputasse que havia aí algum tipo de desrespeito aos vínculos de família, algum tipo de prejuízo. Então, é uma regra completamente incompatível com a nossa realidade. Isso foi superado em 88. Então, essa isonomia que agora faz com que essa proteção tenha o objetivo de impedir a discriminação, me parece que poderia ser usada aqui numa outra direção, no sentido de que a lei se estendesse também aos homens. Mas é preciso ressaltar que a lei que vem de ser aprovada, 13.271, faz essa restrição expressamente. Então, a jurisprudência, a Justiça do Trabalho, ao enfrentar essa questão, ainda vai delimitar melhor qual é a abrangência da lei e se de fato ela alcançaria ou não os homens diante disso. Doutor, e essa revista era feita em que tipo de estabelecimento e para evitar o quê? Então, essa revista era muito utilizada, por exemplo, em empresas do segmento farmacêutico. Eu me lembro de um dos primeiros casos que chegaram ao TST, que envolvia uma revista extremamente invasiva, não é, que fazia com que as pessoas, além de serem despidas, fossem revistadas de modo muito, muito íntimo mesmo. Muito bem, o tribunal, naquele momento, entendeu que isso também não era possível. Há outras empresas, por exemplo, do ramo têxtil, em que há uma preocupação pela subtração de peças de roupa, especialmente peças íntimas, e isso exigia também a prática da revista íntima. Também instituições que lidam com valores, não é? Joias, isso também era largamente utilizado nesses setores diferentes. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer uma pausa agora, mas tem outros assuntos para serem tratados também em relação aos direitos da mulher no mercado de trabalho, de acordo com a CLT. Só um minuto, por favor, a gente já volta. Ótimo. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com o advogado Gáudio de Paulo sobre os direitos trabalhistas diferenciados para as mulheres. Doutora, a gente estava falando da lei que entrou em vigor nessa semana, né, em relação à revista íntima. Para quem desrespeitar essa lei, há alguma punição? Sim, a lei prevê uma punição que se acrescenta a outras indenizações que já estavam previstas. Não é? Então, quando a mulher é discriminada, não é? Há uma lei específica, inclusive, sobre isso, a Lei 9.029 de 95,
e quando ela é vítima de uma revista íntima, por exemplo, ela pode ter direito à indenização por danos morais e materiais. Tá? O que a lei traz de novidade é a imposição de uma sanção de natureza administrativa, uma multa, não é, de R$20 mil, que pode ser elevada em caso de reincidência, e que vai ser destinada não propriamente à mulher, mas a entidades que cuidem desse tema, que protejam as mulheres nos seus mais diferentes âmbitos. Agora, mudando um pouco de assunto, assédio moral, por exemplo. Mulher ainda é a maior vítima no mercado de trabalho? De fato, existe uma recorrência muito grande em relação ao assédio moral. Esse é um tema ainda mais antigo. No assédio moral, preciso esclarecer que existe aqui uma ofensa à honra, né? Tanto na sua dimensão objetiva, ou seja, a imagem que a pessoa projeta em relação aos demais, quanto na sua dimensão subjetiva, ou seja, a imagem que a pessoa tem de si mesma. E essa ofensa é reiterada. Não é? Um elemento importante do assédio moral é a reiteração, a recorrência, a repetição no tempo. Ao lado disso, também, uma outra característica do assédio moral é a de que há um intuito por parte daquele que assedia de obrigar, de compelir a vítima do assédio a pedir demissão, a pedir as contas. Não é? Muito bem, no caso do assédio, efetivamente, isso vem vitimando não só as mulheres, mas também os homens. Não é? Eu diria que há uma ocorrência maior nessas situações em que há pequenas equipes, não é? Em que há algum líder de pequenas equipes, de pequenos grupos de 5, 10 pessoas, é onde o assédio moral ocorre com mais frequência. A consequência principal vai ser a possibilidade de a vítima pedir também, mais uma vez, a reparação, uma indenização por danos morais. Doutor, e como se denuncia isso e como se faz a prova, né? Não é bem difícil de fazer. Então, essa denúncia, especialmente quando o assédio tem uma projeção coletiva, quando afeta um grupo de pessoas, essa denúncia pode ser feita, especialmente perante o Ministério do Trabalho ou perante o Ministério Público do Trabalho. Tá? Mas os próprios trabalhadores, individualmente, podem mover reclamações trabalhistas pleiteando o reconhecimento desses direitos que decorrem desse tipo de agressão. A prova, efetivamente, não é das mais fáceis, mas aqui a prova que tem sido utilizada com mais frequência é a prova testemunhal, ou seja, tem alguém que tenha testemunhado, não é, esses fatos e possa depor. Mas essas gravações, eventualmente, hoje a maior parte dos celulares tem gravadores, é possível gravar para comprovar que houve o assédio por meio de ofensas verbais reiteradas, por exemplo, desqualificação do trabalho da pessoa publicamente, não é? Enfim, então há a possibilidade de produzir a prova, embora ela não seja tão fácil. O intervalo para a amamentação das mulheres trabalhadoras, para amamentar o filho, é muito desrespeitado ainda a esse tipo de dispositivo da lei? Eu costumo dizer que a legislação trabalhista é quase uma obra de ficção, porque efetivamente é solenemente ignorada, seja por desconhecimento, seja por, em muitos casos, não é, considerar o impacto operacional, os custos disso, né, pelos empresários, eu diria. Então, nesse caso específico, nós temos um artigo, o artigo 396 da CLT, que prevê efetivamente 2 intervalos a serem concedidos para as mulheres que tenham crianças em idade de aleitamento materno até o 6º mês. São 2 intervalos de 30 minutos cada um deles. E, infelizmente, de fato, isso não tem sido respeitado, tanto que há inúmeras reclamações trabalhistas tendo por objetivo exatamente garantir a observância dessa regra. Tá ótimo, doutor. Obrigado. A gente poderia ficar falando desse assunto há muito mais tempo, né? Um assunto que rende muito. Mas muito obrigada pela participação no Jornal de Justiça e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.